pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, eu sou Camila Barbalho, uma das fundadoras do CX Week, hoje considerado o maior e mais influente evento de CX e CS da América Latina. Também sou uma das fundadoras da Q-University, uma instituição de ensino que capacita profissionais na metodologia de CX e de CS. E como todos os anos, a gente traz bons palestrantes aqui para falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória, sua carreira e, claro, sobre esse tema maravilhoso que é CX e CS, né? Customer Experience e Customer Success. Mas antes de chamar nossos palestrantes, vou chamar aqui meu parceiro para poder se apresentar um pouco mais. Vai que é sua, Eric. Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Eric Franklin. Assim como a Camila, eu também sou sócio e fundador do CX Week da Q-University. É um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, por mais um ano. E, como a Camila falou, a gente trouxe especialistas para conversar com vocês do mais alto nível. Então a gente está muito empolgado com a conversa de hoje, que a gente trouxe um cara que é muito fera, que fala sobre monitoramento, da satisfação do cliente, da experiência do cliente. Ele é diretor de operações da Index, uma empresa que vem crescendo a cada ano e está aqui com um portfólio enorme de clientes famosos. Estou muito feliz com o crescimento da Index. Rafa, seja muito bem-vindo. Rafael Nascimento. Olha a intimidade, né, Rafa? Rafael Nascimento. Seja muito bem-vindo. Rafa já é de casa, né? Tudo bem, Eric? Tudo bem, Camila? Obrigado pelo convite, mais um ano aqui para falar com vocês. E a gente já é de casa, né? Já de outros carnavais, né? Isso aí. Rafa, a Index, para quem não conhece, pessoal, a Index, ela monitora a satisfação do cliente, tá? É uma solução de monitoramento de experiência do cliente, mais do que satisfação do cliente. Ela está presente em mais de 35 países e já possui um portfólio de mais de 450 empresas. Então, assim, é realmente uma expert no assunto, tá? E ela já tem na sua carteira de clientes muito famosos. E isso mostra a credibilidade que a empresa tem alcançado a cada ano, tá? Rafa, a gente vai começar aqui conversando um pouquinho sobre esse sucesso, né? Não é fácil empreender no Brasil, muito menos crescer. E vocês vêm numa trajetória de sucesso brilhante. A gente fica muito feliz de estar com vocês nessa trajetória. E eu queria primeiro que você falasse para a gente qual é o segredo desse crescimento. Bom, novamente, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco da Index, falar um pouco do que a gente faz aqui. E aí, respondendo sua pergunta diretamente, eu acho que não tem segredo. Eu acho que cada um tem que fazer com amor e com carinho o que se propõe a fazer, verdadeiramente. Tá? Quando a gente criou a Index aqui, a Index é uma ferramenta recente, até a gente tem 4 anos de mercado aproximadamente. Quando a gente criou, a gente observou que o mercado ele precisava de uma empresa séria, né? De uma empresa que tivesse conhecimento em pesquisa e monitoramento de clientes, que já viesse com essa bagagem e também tivesse uma roupagem tecnológica, uma ferramenta de fácil uso, que fosse construída por pessoas que conhecem do tema. E desde o dia 1, né, quando a gente construiu essa nossa ferramenta, a gente colocou o cliente no centro. Então, essa ferramenta foi totalmente desenhada pelos clientes. Né? A gente fala que a gente desenvolve aqui, mas ela é totalmente desenhada pelos clientes. Então, acho que agora, né, a gente vai falar dentro do CSX Week desse ano muito do cliente 360, né, de monitoramento 360, e o cliente como centro das coisas. Nessa era que a gente está, que é a era da experiência do cliente, o cliente verdadeiramente tem que estar no centro, e aí não tem segredo. Se você coloca o seu cliente no centro, o mercado no centro, o que ele precisa no centro, e desenvolve com carinho, desenvolve com vontade de atendê-lo, você vai crescer, né? E é por isso que a gente tem, ano após ano, conquistados aí crescimentos bem satisfatórios, né, dentro de todo o cenário econômico que a gente tem atualmente, mas conquistado crescimentos bem satisfatórios. Ano após ano. Rafa, uma coisa que você falou, que eu acho que tem a ver sim com esse segredo aí, que é essa questão da expertise de vocês com pesquisa, né? Vocês têm, se você fosse avaliar, é uma empresa de tecnologia que cria uma solução de pesquisa, e uma empresa de pesquisa que incorporou a tecnologia. Como é que você balanceia essa equação no caso da Index?
Eu acho que não é impossível, Eric, uma empresa de tecnologia criar uma solução de pesquisa, assim como tem outras, né? Tem bastante empresas de tecnologia que criaram soluções de pesquisa. Desde que busque, né, entender realmente as metodologias de pesquisa apropriada, que procure pessoas capacitadas no tema, que consigam ajudar a empresa na ponta final, o nosso contratante, o nosso cliente, a não somente aplicar um formulário de pesquisa eletrônico, né, a realmente a interpretar as necessidades dos clientes, a criar as ações, os planos de ações, para melhorar a experiência desses clientes na ponta. E é isso que a gente se propõe, né? Então, a gente, como você falou, a gente nem se apresenta como uma empresa de tecnologia, a gente é uma empresa de pesquisa, né? Uma empresa de monitoramento de clientes. Então, o nosso pessoal, o nosso produto final não é a nossa ferramenta, o nosso produto final é a análise, o nosso produto final é como que o nosso cliente, o nosso contratante, consegue interpretar as informações coletadas dos clientes deles para transformar isso em ação. Então, a diferença hoje, falei que não é impossível, mas basicamente a diferença é que uma empresa como a nossa, que somos uma empresa originalmente de pesquisa, que desenvolve uma ferramenta, já traz essa expertise. Não só para a ferramenta, para que ela seja desenvolvida de uma forma mais assertiva para monitoramento dessa experiência do cliente, mas também nas análises, também nas entregas, também no relacionamento com o nosso cliente final. Bacana. Aproveitando a sua expertise de muitos anos trabalhando com pesquisa de satisfação, eu queria saber de você o seguinte: quando é que as empresas deveriam utilizar a pesquisa CSAT ou quando elas deveriam utilizar a pesquisa NPS? Existe alguma estratégia de utilização de pesquisa ou o momento certo de utilizar uma ou outra, ou não? Qualquer uma que colocar já está valendo. Conta aí pra gente como é que você vê a aplicação de pesquisa e tipos de pesquisa dentro de uma organização. Você sabe, Camila, talvez eu te responda essa pergunta de uma outra forma, tá? Eu acho que o grande erro é a gente tentar cravar uma receita de bolo para isso. Não existe. Tá? Isso depende muito do momento, depende muito da régua que a gente está analisando, depende muito da empresa, do segmento da empresa, do tamanho da carteira de clientes dessa empresa, muitas vezes, onde você pode aplicar uma ou outra metodologia. E aqui eu não estou falando só de NPS, CSAT, existem diversas outras metodologias. Existem metodologias, inclusive originalmente de pesquisa, que a gente nem fala mais hoje em dia, mas elas são super aplicáveis dependendo do que a gente quer analisar. Por exemplo, entrevistas em profundidade, ou metodologias fechadas, que são metodologias lá de fora, ou grupo focal, e assim por diante. Então, todas as vezes que a gente tenta aqui, em uma resposta breve, né, eu tomo muito cuidado para isso, cravar uma receita de bolo, a gente pode levar outras empresas a cometerem um erro na aplicação. Eu acho que o mais importante, além da metodologia que a gente vai aplicar, seja NPS, e aí falando de NPS, porque hoje em dia a gente fala muito de NPS, né? Até, voltando um pouquinho, a gente vê muita aplicação incorreta de NPS justamente por essa tentativa, né? Então, a gente tentar aplicar a pesquisa NPS ou a metodologia NPS para tudo, né? Por quê? Porque NPS está famoso, porque muitas vezes o presidente da companhia ou a diretoria da companhia quer analisar o NPS, e a gente é obrigado, né, a gente como empresa, aí falando, vestindo o chapéu dos nossos contratantes, é obrigado a aplicar o NPS, às vezes onde ele nem cabe, né, porque o NPS ele não cabe em tudo. Mas eu acho que o mais importante, além da metodologia, né, se é NPS, se é CSAT, se é SES, né, se é 5 estrelinhas, se é sim ou não, é a gente analisar, a gente monitorar essa experiência do nosso cliente, seja de qualquer forma, né, seja como for. Então, a essência está em realmente monitorar verdadeiramente a experiência do nosso cliente e transformar isso em resultado. Agora, a metodologia que a gente usa para isso, o termômetro que a gente usa para isso, não vai existir uma receita de bolo, não vai existir uma metodologia assertiva ou uma forma que eu fale aqui que vai servir para todas as ocasiões. Mas isso tem que ser analisado de acordo com as particularidades de cada empresa, com o momento de cada empresa, com a maturidade de cada empresa para aplicar. Muitas vezes eu falo para clientes aqui, obviamente que estão começando, olha, acho que não é nem o momento de aplicar NPS, CS, sabe? Acho que o momento é de ouvir o nosso cliente, né? A gente nunca ouviu o cliente. Então, vamos enviar um formulário para ele, vamos enviar uma pesquisa simples para ele,
simplesmente perguntando o que a gente pode melhorar, né? O que a gente precisa melhorar, ou como que está sendo a experiência dele conosco. E vamos fazer uma análise qualitativa disso, sem se atentar nesse momento ao indicador. Porque o que importa nesse momento é a experiência e não o indicador. Muito bacana. Então, o que significa dizer que não existe receita de bolo, tem que entender qual a maturidade da empresa e o que naquele momento vai servir. Que é mais adequado para o momento, né? O interessante é a sua colocação, Rafa, que já encaixou aqui para uma próxima pergunta que eu estava formulando, que tem a ver exatamente com esses estágios das empresas, né? Você tem empresas iniciantes, empresas startups, empresas mais maduras. O que você, como especialista, enxerga de oportunidade que a pesquisa de satisfação ela traz para essas empresas? Tipo, o benefício que ela traz, a pesquisa de satisfação ela consegue trazer um benefício para uma empresa em qualquer estágio de maturidade dela, na sua opinião? Sim, né? Respondendo pragmaticamente, sim. A pesquisa de satisfação ela pode trazer benefícios para as empresas em qualquer estágio, seja uma empresa em estágio inicial, uma startup, seja empresas que já estão no mercado há séculos, né, ou pelo menos um século, ou seja, ela pode trazer benefícios a qualquer estágio de empresa. Agora, poder trazer não significa que traz, né, Eric? O mais importante aqui é o que a empresa vai fazer com os resultados da pesquisa. Então, pode ser que uma empresa, por exemplo, super consolidada no mercado, uma empresa que tenha muito recurso para investir em pesquisa, tenha um benefício muito menor do que uma startup que faz a pesquisa usando uma ferramenta gratuita, usando até a sua própria ferramenta, etc. Porque ele vai pegar aquelas informações e trabalhar de forma verdadeira para alterar o produto, para alterar o seu processo. Né? Então, a pesquisa de satisfação, ouvir o cliente... isso traz benefícios ou pode trazer benefício a qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer produto, em qualquer estágio. Agora, se vai trazer ou não, depende muito do que a empresa vai fazer com os resultados. E aí essa é uma conversa diária que a gente tem com os nossos clientes aqui, porque a nossa pergunta é, né, a gente está fornecendo uma porção de dados e informação, e como que isso está sendo trabalhado dentro da companhia verdadeiramente para alterar os produtos e processos, para tornar a vida do cliente dele ou a experiência do cliente dele melhor. Então, te respondendo, sim, pode trazer, né, benefício para todas as empresas. Agora, depende de como que a empresa trabalha essa informação, de como que a empresa trabalha essas respostas, essas análises, esses indicadores, para transformar a empresa realmente para que o cliente tenha uma melhor experiência. Já não importa o tamanho da empresa, né? Importa o que é que você faz com os resultados com as respostas que você tem da pesquisa. Se você é pequeno ou grande, não importa. Se você não faz nada ou se você faz muito pouco com as respostas, não importa também que você tem, né? Não vai fazer muita diferença. Então, fica a dica aí de milhões. O que importa é o que você faz com os resultados. Então, não adianta aplicar seu NPS e achar que está tudo bem, sem fazer aí um loop dentro desse universo. Rafa, pensando em pequenas empresas, né? O que você diria? Quando é que uma pequena empresa sabe que está na hora de começar a aplicar uma pesquisa de satisfação? Existe um momento certo de aplicação? Ela precisa ter uma maturidade? Como é que funciona para essas pequenas empresas? O momento certo é no D0, né? A empresa, ela tem... Eu não estou falando aqui, quando eu falo de pesquisa de satisfação, não estou falando de NPS, tá? Sim, NPS porque é a grande metodologia que todo mundo fala hoje, mas eu não estou falando de NPS, né? Não estou falando de CER, não estou falando de CSAT, estou falando de pesquisa, estou falando de ouvir o cliente, de monitorar a experiência do cliente. Isso tem que ser no D0, né? A empresa tem que nascer com isso no DNA. E pesquisa, a gente fala de pesquisa aqui, a gente está falando de NPS, metodologias mais avançadas, etc., mas pesquisa de satisfação é algo muito antigo. Né? Quem estuda história vai ver aí que o imperador Trajano, lá no ano 100 depois de Cristo, aproximadamente, já fazia pesquisa, inclusive é um dos primeiros registros de pesquisa que a gente tem de satisfação, ele fazia pesquisa ali com a população para saber o que precisaria ser melhorado. Então, assim, falando do momento ideal para aplicar a pesquisa, é durante toda a vida da empresa. A gente precisa ouvir o cliente. Tá? Agora, com mais maturidade que a empresa vai tendo, que a empresa vai ganhando, a gente vai aplicando metodologias
diferentes ou metodologias mais apropriadas ou mais profissionalizadas para que a gente consiga analisar melhor a experiência desses clientes. Agora, nascer uma empresa, ela tem que nascer no DNA com a missão e também com o processo de ouvir o cliente dela para melhorar os processos, melhorar os produtos e melhorar, por fim, a experiência do cliente dela. Não, falou bonito. Quando você falou assim, ó, de zero, a empresa tem que nascer com a cultura de ouvir o cliente, eu acho que faz total sentido. Então, se você não tem essa cultura, é o momento de introduzir, não importa se você é uma pequena ou grande empresa, ouvir o seu cliente vai fazer total diferença aí. Acho que é entender que a ferramenta pode ir mudando ao longo do tempo, né? Mas a ferramenta que você vai usar, porque depende do volume. Às vezes você pode fazer uma pesquisa mais simples ou mais complexa, dependendo da sua base de clientes, né? Bom, deixa eu voltar aqui para uma pergunta que a gente tem recebido bastante, Rafa, e você como especialista, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Hoje se fala muito de inteligência artificial, se fala muito de futuro, né? O que é que vai acontecer com a experiência do cliente. Como é que você imagina que é o futuro da pesquisa de satisfação e o impacto disso na experiência do cliente? O futuro da pesquisa de satisfação é algo que a gente ainda não sabe exatamente como que ele vai ser, mas a gente tem certeza que ele não é como ele está sendo agora, né? Ele deve passar por um processo muito maior de análise de dados, um processo muito maior computacional do que o processo hoje que a maioria das empresas aplicam, que é de perguntar alguma coisa para o seu cliente. Então, em um futuro muito próximo, a gente sabe que a gente vai ter que monitorar a experiência do cliente sem perguntar nada para ele, por alguns motivos, tá? Primeiro porque a gente começa a gerar um pouco de fadiga também, né? Esse processo de pesquisa, de envio de formulários, de ligação e etc. Então, feito isso em larga escala. E depois porque a gente não vai precisar disso, né? Se as empresas que têm uma base de dados ou que tem uma quantidade de informação suficiente para olhar para dentro dessas informações e conseguir interpretar qual que é o nível de satisfação dos seus clientes, conseguirem fazer isso, a gente não precisa mais perguntar tantas coisas para os clientes. Então, a grande missão nossa aqui, o que a gente está construindo aqui, é uma forma de monitorar a experiência dos clientes sem perguntar nada para eles, olhando isso computacionalmente, olhando através de dados abertos, mídias sociais, etc., que a gente chama de barulhos, né, como que o cliente está se comportando, o que ele está falando, de uma forma que eu não preciso perguntar para ele diretamente. Tá? Então, esse é o futuro e ele não está longe. Né? O futuro a pesquisa de satisfação, a pesquisa de experiência, da forma com que a gente realiza hoje, e eu não falo index, não, eu falo a gente, o mercado, todas as empresas, que é o envio de formulário, ou a resposta de uma escala de 0 a 10, 0 a 7, 0 a 5, 1 a 5, etc., e isso vai ser descontinuado em pouco tempo, né? E a gente vai ter que, eu falo para os clientes aqui, né? A gente vai ter que receber uma massa de dados, receber uma massa de informações, e a gente vai ter que criar uma forma de transformar isso em um KPI, um indicador matemático, porque o cliente não vai dar isso para a gente da forma que ele dá hoje, né? Isso passa por todas as metodologias, inclusive o NPS, né? Inclusive o NPS ele passa a ser também, daqui a pouco, um NPS muito mais computacional, um indicador de fidelidade, que seja NPS ou outro indicador, muito mais computacional do que através de formulários de resposta que a gente obtém dos clientes. Muito bacana aí, olha aí. Na verdade, é bem disruptiva a resposta dele, né? Porque é uma pesquisa sem pergunta. Pegar os dados e conseguir, diante dos dados, obter a resposta sem precisar fazer a pergunta. Cara, é uma revolução isso. Estão se reinventando. Realmente, assim, o cliente, se você parar para pensar, a gente deixa muito rastro, né? Rastro digital o tempo todo a gente está interagindo com a marca de alguma forma. Se consegue pegar essa coletânea de dados, como você falou, Rafa, e transformar isso num indicador, é fantástico. E aparentemente não está muito longe, como você falou, né? Então, eu vou deixar ele fazer a próxima pergunta, porque ele adora falar do tema do ano, então vai porque é sua. Muito bom. Esse ano a gente trouxe como provocação, né, a era da experiência total. O que é que tem se falado muito do mercado, né? É que
não é mais suficiente você olhar apenas para a experiência do cliente. Você tem que olhar para a experiência do colaborador, você tem que olhar para a experiência do usuário, enfim, experiência do produto, experiência de marca. São os diversos X das questões, né, para você causar uma experiência de impacto. E a gente está trazendo esse tema, né, que é a era da experiência total. E aí a gente queria trazer uma provocação para você aqui, Rafa, como especialista, que é o seguinte: o que é a era da experiência total? Ela olha para a experiência do cliente numa visão 360 graus. E o que a gente queria trazer como provocação para você aqui é o seguinte: como é que a gente pode olhar para a pesquisa de satisfação numa visão 360 graus? Bom, que eu acho que você já respondeu, né? Uma parte da resposta você já deu, né? Você tem que ouvir todos os pilares, você tem que ouvir todas as possibilidades de interação com o cliente. E às vezes não somente a pesquisa vai te dar essa resposta. A gente tem que olhar, como eu falei anteriormente, olhar para dados, olhar para o mercado, olhar para os rastros que esse cliente deixa, né? Mas falando assim objetivamente em pesquisa, sem falar da pesquisa, primeiro, entenda que a pesquisa ela é uma parte desse monitoramento 360, né? A pesquisa, o que eu pergunto para o cliente diretamente, ele é uma parte. Eu acho que existem inúmeras outras partes aqui que a gente tem que olhar para ter esse monitoramento 360. Mas a pesquisa ela tem que estar presente em todos os pontos da jornada do cliente. Ela não pode estar presente só em um ou outro ponto da jornada do cliente. A gente perde muita informação quando a gente aplica, por exemplo, uma empresa que tem uma jornada super complexa, que aplica só em um determinado ponto e tem aquilo como um indicador ou a experiência do seu cliente. Eu vejo uma tentativa, muitas vezes em muitas empresas, de ter um indicador, por exemplo, eu quero um indicador médio de satisfação dos meus clientes. Então, para isso, eu pego um ponto da jornada e determino que esse é meu NPS da companhia, ou meu CSAT da companhia, e assim por diante. Quando a pesquisa de satisfação, ela tem que acompanhar toda a sua jornada. Então, ela tem que medir dentro dessa, fazendo um paralelo com 360, ela está com 360 graus na jornada do cliente. Então, você tem que ter interação de alguma forma, monitoramento de experiência em todos os pontos, né? Quando eu falo pesquisa também, voltando, talvez a pesquisa não é aquela que eu pergunte diretamente, mas é aquela que eu extraia algum tipo de informação de alguma forma. Então eu preciso monitorar a experiência dele dentro de todos os pontos da jornada, seja através de questionário, seja através de dados, ou de alguma forma eu tenho que fazer isso. E não me atentar, acho que o indicador, ou a minha média de indicador, etc., no final do dia ele é o que menos conta. Então, não me preocupar em ter um indicador médio. Eu posso simplesmente, ou não simplesmente, mas eu posso ter vários indicadores ao longo da minha jornada. Então, vários indicadores de satisfação e de experiência, de fidelidade ao longo da minha jornada. E não há necessidade de ter um indicador médio. Então, eu falo isso porque eu vejo muitas empresas errarem nisso, no desejo, na vontade de ter um indicador médio, e por isso reduz muito a aplicação de monitoramento, reduz muito o monitoramento ao longo da sua jornada, tomando 1 ou 2 pontos, quando sua jornada poderia ser monitorada de forma muito mais completa, muito mais abrangente, dando muito mais informações e velocidade de ação para que as empresas corrijam ou melhorem seus processos. Olha aí. Acho que é você olhar a jornada como um todo, né? Acho que você falou muito bem isso. Às vezes não é perguntar só para um lado, mas perguntar em diversos momentos. E eu acho que existe essa coisa de querer tirar uma média também, né? A gente vê muito isso. Você tem, as empresas têm, parece que uma necessidade ela faz pesquisa, ela tem perfis de clientes diferentes, tem segmentos diferentes, produtos diferentes, mas ela quer ter um NPS único, como se fosse um NPS que representa a verdade da empresa, né? E muitas vezes não dá, porque são segmentos diferentes, produtos diferentes, são mercados diferentes. E acho que mais que isso também é poder recolacionar as pesquisas, né? Pô, será que se eu pego um NPS ali com um CSAT, eu consigo correlacionar? Será que o cara que está dando 5 está satisfeito comigo? Qual a relação que tem um com o outro? Entender também quais são as pesquisas e como elas estão interagindo entre elas também é bacana. Eu acho que as empresas acabam perdendo isso quando foca só na meta, ali na média. Eu quero chegar naquela média, em vez de poder usar os dados ao seu favor e tentar tirar alguma coisa em troca. Mas, Rafa, vamos falar que é hora do CSX Week. Você sabe que eu sou fã do CSX Week, né? Não sei porquê, né? Mas, enfim. Esse ano
Pelo primeiro ano você não vai estar mais como palestrante. Eu estou aqui arrasada, ganhou 2 vezes consecutivas com um dos melhores palestrantes do SESC Week, mas eu sei que a Index agora vai ter um novo palestrante. Eu queria que você contasse pra gente quem vai ser a novidade, né? Quem vai estar palestrando em nome da Index e qual é o tema da palestra. O que as pessoas podem estar esperando da palestra de vocês esse ano? Legal. Bom, primeiro uma pena, eu queria muito, mas esse ano eu não vou conseguir apresentar. Bom, brincadeiras à parte, o que eu notei também, o que a gente nota, né? Tem muitas empresas que têm muita dificuldade em tratar a reclamação do cliente. Ainda em como que ela faz esse fechamento de ciclo. Um pouco de dificuldade em como que ela internaliza essa opinião negativa do cliente e resolve o problema de uma forma sem atritos ou quando não tem como resolver esse problema, como que ela responde esse cliente. Então, aí, vendo isso, quem vai apresentar esse ano aqui, quem vai palestrar esse ano em nome da Index, é a Maria, que é a nossa gerente de CS, gerente de Customer Success, que é a pessoa responsável por fazer, ou a área dela é a área responsável por fazer esse fechamento desse ciclo. Então, o que ela vai falar? De uma forma muito simples, como aqui todos os nossos produtos, nossos processos, a gente tenta simplificar ao máximo, mas ela vai falar um pouco do nosso dia a dia, de como que a gente faz isso aqui. E algumas dicas de como que as empresas podem fazer isso também, né? Então, como que a gente pode internalizar uma voz negativa, uma reclamação, uma opinião, etc., e como que a gente pode trabalhar isso, e quais são as nossas responsabilidades a partir do momento que a gente capta essas necessidades, essas reclamações dos clientes, quais são as nossas responsabilidades em tratativa dessas reclamações. Então, ninguém melhor para fazer isso do que a Maria, que é a pessoa que lidera isso aqui na empresa, né? Então, por isso, esse ano, ela quem vai apresentar aqui em nome da Index algumas dicas para as empresas de como fazer isso, até por experiência, não somente nossa interna, mas também de centenas de empresas que ela ajuda no dia a dia ali a fazer esse processo com o cliente final, ou que ela auxilia, que ela instrui essas empresas a como que ela trata o seu cliente final. Então, a gente vai trazer um pouquinho dessa nossa experiência, da experiência de centenas de empresas aqui, para compartilhar com o público do CSX Week esse ano, da nossa visão de como que a gente tem que tratar as reclamações, fazer o fechamento dos núcleos. Muito legal, assim, eu acho que vocês têm uma pegada muito prática, né? Eu acho que isso é muito do seu próprio DNA, né, Rafa? Não, vai arrasar, seja lá quem for do time deles, vão arrasar. Vocês têm um DNA muito simples, direto ao ponto, prático, sabe? Eu acho que isso é muito uma característica sua, profissionalmente, que acaba percorrendo por toda a empresa, né? Isso é muito bom. Inclusive, eu queria aproveitar agora esse ponto, né, para falar o seguinte: vocês têm produzido conteúdo de qualidade, né? Vocês têm não só uma solução de mercado, mas também vocês têm uma voz no mercado. Vocês produzem um material muito bacana, vocês trazem uma opinião muito forte. Tem um podcast, né? Eles têm um podcast. Tem um podcast. Então, assim, vocês alimentam a comunidade também com conteúdo, né, sobre a experiência do cliente. Isso é muito bacana. E as opiniões são muito relevantes. Eu queria que as pessoas que estão nos ouvindo agora, como é que elas fazem para saber acompanhar a Index? Fala aqui pra gente como é que faz para saber um pouquinho mais da Index, como é que faz para encontrar você também. Quem ficou interessado, né? Como é que chega em vocês? Exatamente, como é que eu acesso essas informações aí em primeira mão? Bom, para acompanhar é fácil, como a gente acompanha hoje em dia a maioria das empresas, né? Então, a gente tem ali a nossa rede social no LinkedIn, que a gente costuma movimentar bastante, no Instagram, o nosso site, eu acho que deve aparecer aqui em algum lugar, né, o www.index.com.br, e também, Érica, Camila, eu gostaria de deixar, assim, a exemplo de todos os anos, né, o meu telefone, o meu e-mail aqui, se alguém quiser falar comigo, trocar uma ideia, eu estou à disposição também para a gente falar a qualquer momento, tá? Então, eu imagino que a gente possa colocar aqui e fiquem livres também para me escrever no WhatsApp, me ligar diretamente a hora que vocês quiserem, tá? Vai ser sempre um prazer. Como, Eric, você colocou, a gente tenta aqui transformar os processos de formas mais simples possível, né? Eu acho que esse tema que a gente fala, apesar de pesquisa, né, pesquisa tem um fundamento,
científico dentro de pesquisa, mas o fato de monitorar, ou a matéria de monitorar o cliente, ela tem que ser simples, ela tem que ser sem cientologia, como eu costumo dizer aqui, ela tem que ser o mais simples possível para que ela seja democrática, para que, voltando lá na nossa conversa, na metade da nossa conversa que a gente falou, qual que é o estágio de uma empresa que pode aplicar, se a gente torna isso simplificado, tira toda a complicação disso, no D0 ela não consegue aplicar, ela consegue perguntar para o cliente ali como que ele está. Bom, então aqui sim, né, nosso DNA, primeiro, né, é ter o cliente como centro de tudo, né, então realmente a gente nasceu assim, realmente a gente é assim, realmente o nosso cliente é o centro de tudo aqui que a gente faz na empresa. Eu tenho muito orgulho de atender clientes e muitas vezes fazer atendimento de primeiro nível, quando precisa de atendimento de primeiro nível. E outro ponto também, não importa o ticket do cliente, né? Então muitas vezes eu entro e faço atendimento de primeiro nível até para ver como que isso está funcionando, e não importa o ticket, né? Falo com clientes que faturam X até clientes que faturam 200, 300X. Então, isso não faz diferença aqui para a gente, porque realmente o cliente é o centro das nossas atenções, do nosso dia a dia, ou da nossa razão de ser. Para falar com a gente é simples, para acompanhar o trabalho da Index é simples. Nossa rede social e também nossos canais aqui via WhatsApp e meu telefone pessoal também, quem quiser falar comigo. Ele é super acessível, o telefone pessoal, né? Todo mundo que dá esse telefone, não. Ele tá aqui deixando disponível, a gente vai colocar aqui para vocês terem acesso, fique tranquila. Rafa, a gente tá chegando ao fim. Eu adoro bater um papo com você, como você já é de casa, já tá aí com a gente 4 anos seguidos, já são 4 anos de CSX Week. Nossa, como passa rápido. Eu gostaria de agradecer sua participação. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. É muito bonito de se ver o quanto vocês estão crescendo, o quanto vocês estão ganhando mercado, o quanto vocês ainda têm muito ainda para ganhar esse mundo, né? Porque eu acho que o Brasil é muito pequeno, por que não aí atravessar os oceanos, mas mais uma vez, obrigada. E nós estamos muito, muito felizes mesmo de ter você no CSX Week. Bom, pessoal, é isso aí. Hoje nós conversamos com Rafael Nascimento, diretor de operações da Index. Tá? Estamos muito felizes com a participação de vocês, Rafa, por mais um ano. E é isso, né? É isso. Tchau, gente. Tchau, Rafael. Um abração. Tchau, tchau.